pensar o que vem primeiro. E no caso bíblico, muitas vezes nossa impressão é que o que veio depois veio primeiro. E neste caso eu gostaria de chamar a sua atenção para esta passagem onde Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, um fariseu, que o convidou para um jantar. E ali aconteceram coisas inesperadas. E na vida muitas vezes temos situações inesperadas, que não estamos preparados para elas. E nós precisamos talvez olhar para esse texto e ver que Jesus estava sempre preparado. E pedir dele que nos ajude a estarmos preparados para as circunstâncias e situações inesperadas, que podem causar embaraço, situação difícil para nós, mas se nós olharmos com os olhos de amor e de perdão, os olhos com que Deus nos olha, nos vê, será muito mais fácil o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Assim diz a Bíblia, a santa palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os cabelos com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de lhe beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai, temos lido a santa palavra, a Bíblia, inspirada pelo teu Espírito, e estamos na total dependência, Senhor, do teu Espírito Santo, para que não seja a voz do homem que fale ao nosso coração, mas a que vem da tua palavra, do teu Espírito, a voz de Deus, que testifique com o nosso Espírito e fale de acordo com a necessidade de cada um de nós em particular. Que cada um de nós possa ter o nosso pessoal encontro com o Senhor neste momento e ouvir a tua voz falando à nossa mente, ao nosso coração, para avaliarmos nossos valores, para avaliarmos a nossa relação com o Senhor e com o nosso próximo. Nós te pedimos isto, Pai, não porque merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Esse jantar com a presença de Jesus, dizem os comentaristas que foi na Galiléia. Mas esse jantar não foi o mesmo narrado em Mateus 26, em Marcos 14 e em João 12. Embora ali também há relatos de Jesus na casa
de uma pessoa jantando, os pormenores são bem diferentes. Além do que, o nome Simão, porque nos outros textos também menciona uma pessoa com o nome de Simão, era um nome muito comum, como na nossa língua José. Só nos evangelhos nós encontramos 12 homens com o nome de Simão. Entre os apóstolos havia 2 com o nome de Simão. Então era um nome muito comum. E este Simão me chamou a atenção porque todos conhecem, até as pessoas que não são versadas no estudo da Bíblia, a fama que o nome fariseu dá. Eram tidos como hipócritas, fingidos, que faziam perguntas a Jesus para preparar uma armadilha, uma trampa, uma forma de lhe cair. E este fariseu demonstrou uma atitude diferente. Ele mostrou certa amizade e hospitalidade. Enquanto os outros repudiavam e se afastavam de Jesus, ou se aproximavam para provocá-lo, este homem se aproximou para fazer um convite. Ele o convidou para a sua casa e ofereceu a Jesus um jantar. E nesse jantar havia outros convívios, outras pessoas que foram convidadas também. Então eu fiquei com meus olhos voltados para este homem e para a mulher que de repente chega à casa dele, e me chamou a atenção que este homem teve uma atitude diferente dos demais fariseus. E nós vamos ver um pouquinho disso durante a nossa meditação. Pois ele convidou Jesus para a sua mesa. À nossa mesa nós convidamos pessoas que queremos bem. Nós não gostamos de sentar com uma pessoa que nos aborrece, que nos entristece, porque a comida aí nem desce. Faz mal. Então certamente foi um gesto sincero. A outra coisa que me chamou a atenção foi a gratidão da mulher arrependida. Jesus estava à mesa, a Bíblia diz, com outros convidados. De repente entra essa mulher, como diz o texto, pecadora. Ela levava um vaso de alabastro. Alabastro era um material muito caro, eram vasos caríssimos. Ele vinha com um unguento caro ou perfume caro dentro, e geralmente ele era selado. E para a pessoa usá-lo, tinha que quebrar a boca do vaso. E com isso já desperdiçava um bom dinheiro. Então essa senhora veio com um vaso de alabastro, certamente rompeu a boca do vaso e começou a ungir os pés de Jesus com um unguento caro. Enquanto fazia isso, diz a Bíblia, que ela também chorava. As lágrimas dela, enquanto abaixada, molhavam os pés de Jesus. E então ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos e o beijava. E tudo isso ela fazia em silêncio. Não perturbou ninguém. Ela estava muda. Mas também fez com que Simão ficasse mudo. Simão certamente ficou de boca aberta, surpreso, simplesmente desapontado. E a Bíblia diz que ele falava consigo mesmo, isto é, no pensamento, dentro de si. Ele falava consigo, não tinha palavra que alguém ouvisse. Consigo mesmo ele pensava: se esse homem fosse santo, como todos dizem ser, ele saberia que qualidade de mulher é essa, que jamais permitiria que uma pecadora como ela tocasse os seus pés, se aproximasse dele. Versículo 39. Mas ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que toca, pois é uma pecadora. Então ele pensava: como um homem santo pode deixar que uma mulher conhecida na cidade como pecadora o toque e comece a chorar aos seus pés, enxugar os seus pés com o cabelo? Simão já teve um pensamento de sensualidade, de imoralidade, e nós precisamos compreender o Simão. Antes de julgá-lo, compreender que a sua religião era muito rigorosa. Ele fazia parte de um sistema, uma seita dentro do judaísmo muito rigorosa. Rigorosa com tudo, até
no comer, eles tinham que lavar a mão 7 vezes antes de comer. Eram cheios de rituais, que Jesus mesmo disse aos fariseus: vocês têm tantos rituais que vocês colocam sobre o povo, tantas leis que eles acrescentaram à lei de Moisés dentro da religião, e Jesus disse: vocês nem com o dedo tocam, querem empurrar e colocam sobre o ombro do povo para que o povo carregue. Então ele vivia debaixo de um sistema religioso de muita pressão. E, na verdade, ele não conhecia bem Jesus. Ele não era amigo íntimo de Jesus. Ele estava convidando Jesus para a sua casa e indicava tudo no convite que a sua intenção não era má. Porque só de ele pensar, se esse homem fosse o profeta, quer dizer, é sinal que até aquele momento ele achava que era. Até aquele momento ele estava inclinado a crer em Jesus. Mas apesar da gentileza, da sua bondade, visto que todo fariseu, no geral, era inimigo de Jesus, Simão, naquele momento, balançou. Ele estava inclinado a crer em Jesus, mas dúvidas começaram a passar pela sua cabeça. Como Jesus não evitou aquela mulher? Se nós olharmos para o texto, e isso nós precisamos fazer, e não passar por cima, nós temos que ver que a mulher estava numa atitude de adoração. Ela estava numa atitude de adoração. Ela trazia consigo um unguento para ungir os pés de Jesus. Ela chorava aos pés de Jesus. Ela tinha uma postura diferente. E quando Simão usou a expressão "este homem", nós vemos que era como uma expressão de desprezo. Simão viu o quadro assim por cima, a primeira impressão que ele teve, e logo passou a ter uma atitude de desprezo, porque Jesus não repeliu a mulher. Agora, precisamos considerar que aquela mulher estava quebrantada. Se ela tinha fama de pecadora, ela já não era pecadora de outrora. A pecadora que todos até então conheciam. E mesmo que fosse, eu posso dizer, pelo que eu conheço da Bíblia e pelo que eu conheço de Jesus, é que Jesus não a rejeitaria. Ainda que ela fosse a pecadora que Simão dizia ser, Jesus não a rejeitaria. Por quê? O Salmo 51, versículo 17 diz: ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não importa a fama que a pessoa tem. Na cruz do Calvário havia 2 malfeitores, 2 bandidos, que estavam fazendo escárnio de Jesus até o último momento. De repente um caiu em si e disse ao outro: mas nós estamos recebendo o castigo que merecemos, mas ele nenhum mal fez. E passou a dizer a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse para ele: ó rapaz, até agora você fazia escárnio, agora quer dar uma de bonzinho? Porque nós somos os primeiros a dizer isso. Nós vemos uma pessoa que teve uma vida toda errada, quando a pessoa diz que se converteu ao Evangelho, a gente diz assim: não, tem que pagar pelos seus erros, agora vem querendo dar uma de crente. Nosso julgamento é assim. Mas Jesus disse para o rapaz na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ele diz: e não me lembrarei mais dos vossos pecados, os lançarei para trás das minhas costas, e assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim estarão os vossos pecados. Esse é o Deus que nós amamos. Então, se a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, mas o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, Salmo 51, 17, eu penso, eu creio, eu tenho certeza que, ainda que aquela mulher estivesse na condição que Simão dizia ela estar, Jesus não a rejeitaria, porque ela estava com o coração quebrantado, contrito, chorando, se expondo aos olhos dos fariseus ao ridículo. E eu creio que havia uma clara evidência de transformação na vida daquela mulher. Se você tem a sua Bíblia à mão, ou pode pegar uma no banco, aí tem algumas em inglês, você pode ver Lucas 7, 36 a 50. Examine o texto comigo e verá claramente
que ali não estava mais a pecadora de outrora. Ali estava alguém que já havia se encontrado com Jesus. Ela veio sabendo que Jesus estava na casa de Isabel. Mas se ela não conhecesse Jesus, que diferença faria para ela se Jesus estava na casa ou não? Se ela não tivesse experimentado o amor de Jesus, perdoador, ela podia ter a mesma impressão que ela tinha de qualquer outro religioso, que era uma mulher pecadora, indigna, que jamais poderia estar naquele lugar. Que Jesus iria repreendê-la, expulsá-la. Mas ela sabia, ela tinha um conhecimento com Jesus. Por que eu digo isso? Porque a atitude, expondo-se publicamente, chorando, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, e além do mais beijando, revela um coração imensamente agradecido, profundamente agradecido, e quebrantado, impossível de se conter. O coração dela certamente transbordava de gratidão, por ter tido um encontro e Jesus ter perdoado os seus pecados. Eu creio que essa mulher já tinha tido um encontro com Jesus que despertou a sua consciência para o seu estado moral. Os ensinos de Jesus, o amor de Jesus para com ela, certamente levaram a arrepender-se e ao perdão. Daqui a pouco eu explico isso. O que nós precisamos compreender é que o estigma do pecado estava sobre ela, continuava sobre ela. O povo ainda a marcava pelo seu antigo estado, nem mesmo a chamavam pelo nome. O texto bíblico diz: a pecadora da cidade. Era assim que todo mundo via. Ai dela se passasse perto do filho de uma senhora ou do marido, que logo estavam prontos a tacar pedra na mulher, mesmo depois que tinham passado isso. Ela era a pecadora, como se as demais pessoas não fossem. Mas o que importava? Ela era ignorada, permanecia anônima, nem sequer o nome dela falava, era desprezada entre as pessoas, mas o que realmente contava é que ela alcançou um novo nome na vida, um novo nome no céu. Aquele que os fariseus acusavam de amigo dos pecadores era amigo dela. Aquele que tinha compaixão por todos que clamassem e dizia: todo aquele que vier a mim jamais lançarei fora, dou-lhe a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém os arrancará da minha mão, era amigo dela, e por isso ela pôde chegar até ele. Agora, voltando a Simão, ele é o retrato do religioso legalista. O que quero dizer com isso? Aparência de santidade, mas pouca piedade e compaixão do próximo. Olhos sempre atentos às falhas dos outros, dedos sempre prontos a apontar o erro do outro, mas sem disposição para um exame interno e ver que a sua condição também necessitou da misericórdia e do perdão de Deus. Eu encontrei nisso 3 erros no Simão. Examinando o texto, 3 erros. O primeiro, o julgamento precipitado. Por não conhecer Jesus, ele julgou Jesus. Pensou que Jesus não via a pecadora tal qual ela era, como pecadora. No entanto, Jesus sabia muito mais sobre essa mulher do que ele, e muito mais sobre ele do que ele mesmo. Em segundo lugar, ele julgou errado a mulher. Ele errou em julgar a mulher. Ele pensou que o pecado daquela mulher fosse imperdoável. Ele julgou que aquela mulher não tinha perdão, não havia nada que se pudesse fazer por ela. Porém, a justiça de Deus, diferente da dele, que julga pronto a condenar, é diferente. A justiça de Deus é cheia de compaixão e de misericórdia. Deus é justo. Deus não fecha os olhos para o pecado, mas Deus ama a vítima do pecado, que é o pecador.
Deus sabe que o homem vive em pecado, a mulher vive em pecado por influência do mundo em que ele vive, do diabo que o tenta. E Deus olha para aquela pessoa como uma vítima e com compaixão, estendendo a mão para arrancá-la das garras do inimigo. E foi assim que Jesus olhou para a mulher, cheio de compaixão. Tanta compaixão que podia fazer daquela mulher conhecida como a pecadora, a santa. Assim como fez com Maria Madalena, que tinha 7 demônios. E Deus a transformou. Simão errou também em julgar-se melhor do que a mulher. Ele achou-se mais perto de Deus do que ela. E aqui nós vemos a grandeza e a compaixão do Senhor Jesus. Porque Ele demonstrou claramente que Ele é um Salvador amoroso. Jesus sabia que Simão, por não conhecer o caráter da pecadora, estava em dúvida a respeito dele mesmo, de Jesus, a seu respeito. Agora, Jesus não se deu por ofendido. Ainda que ele estava no pensamento, pensando mal de Jesus, se Jesus conhecia os pensamentos dele, tanto é que Jesus falou com ele, Jesus não se deu por ofendido. Jesus não o agrediu com palavras. Jesus não se levantou da mesa e se retirou do jantar, porque falou: você me traz para a sua casa para ficar pensando nessas coisas de mim? Não. Com gentileza e com bondade, Jesus começou um diálogo com Simão. Chamou-o pelo nome e pediu-lhe permissão para falar, versículo 40. E contou-lhe a parábola de 2 devedores. Neles estavam retratados tanto Simão como a pecadora. Ambos eram devedores. E todas as pessoas são. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não alguns. Tanto os que não têm religião como os religiosos. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Porém, Jesus reconhece a diferença entre o que mantém um bom padrão moral, ainda que a religião da pessoa seja deficitária, e aquela pessoa que, por escolha própria, escolhe viver segundo os padrões do mundo, longe de Deus, cometendo toda sorte de pecado. O problema é que Jesus entendia, mas Simão, como a maioria dos religiosos, não entendia, como muitos não entendem, que tanto um quanto o outro estavam na mesma relação com o credor. Tanto o pior pecador como aquele que é bonzinho estavam na mesma relação com o credor. Todos tinham uma dívida que não podiam solver por si só, não poderiam pagar. Ambos dependiam da bondade do credor. E no caso espiritual, ambos dependiam da graça e da misericórdia de Deus. Feitos esses comentários, voltemos ao ponto principal da palavra. Esta parábola fala sobre amor e perdão. E o principal ponto desta parábola está na pergunta do Senhor Jesus no versículo 42. Qual deles o amará mais? Amará mais por causa do quê? Por causa do perdão oferecido. Então, a palavra nos faz ver aqui que neste caso, o amor veio depois do perdão. Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: qual deles amará mais? Simão disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus aprovou a resposta de Simão. A bondade do credor garantiu a gratidão e o amor. E gentilmente, mas com franqueza, Jesus apontou o orgulho do fariseu e que a mulher que o desprezava, que eles tinham como uma pecadora indigna, foi muito além dele, que sendo religioso e conhecido o costume judaico, falhou em tudo.
Era costume, quando alguém chegava à casa de um judeu, o judeu oferecia uma bacia com água, ou um vaso com água, e mandava um criado lavar os pés do visitante. E como a pessoa andava com sandálias, e aquela terra era empoeirada e com pedrinhas, muitas vezes o pé era machucado, eles ungiam com azeite. Se um hospedeiro não tivesse servos, ele fazia as honras da casa e lavava o pé do visitante, enxugava com toalha. Era costume, quando um judeu via o outro, dar um beijo no rosto, um ósculo santo, como diz, não me deste ósculo, não me beijaste. Tudo com pureza, como irmão. E Jesus disse: olha, eu entrei na sua casa, você não fez nada disso. Você não me deu água para molhar meus pés, nem toalha para enxugar, você não me saudou com um beijo no rosto. Todavia, esta mulher fez tudo isso. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e ao invés de me beijar o rosto, ainda me beijava os pés. E você diz que ela é pior que o tem. Então veja, nós podemos ter uma aparência, mas Deus tem um coração. O Senhor fala em 1 Samuel: porque o homem vê a aparência, porém eu, o Senhor teu Deus, vejo o coração. Isso nos faz tomar cuidado, porque nós chegamos ao ponto número 5: amor e perdão. O amor da pecadora não foi a causa do perdão. Não. O amor foi por causa do perdão. O amor primeiro foi o amor de Deus, aí sim. Mas quando falamos de uma relação humana, o amor que ela demonstrou foi por causa do perdão que ela recebeu. Porque Jesus disse: a quem muito perdoou, muito amou. Então, quem perdoou pouco, o Simão falou: ama pouco. Simão, quem amou mais? Senhor, imagino que aquele a quem mais se perdoou. Então, ele era tão justo, tão santinho, que ele não precisava de perdão. Então ele também não precisava demonstrar amor e gratidão. Aquela mulher viu a sua miséria, que não era diferente da dele, só que ele não via, Simão não enxergava. E Jesus estava só mostrando isso. Você não fez nada por mim porque você nunca experimentou o meu verdadeiro amor. Você não fez nada por mim porque você me convidou com gentileza, com amizade. E pode ser que ele convidou até para mostrar que, sendo um fariseu, ele não estava sob o jugo dos outros fariseus, querendo depender de fazer o que ele queria. Ou então porque se simpatizou com Jesus e achou que Jesus era um bom homem e vou receber na minha casa. Por que maltratá-lo? Ele podia ser um bom homem fazendo um gesto de bondade, sem nenhuma outra intenção, porque a Bíblia não mostra que ele tinha qualquer intenção enganosa. Somente que ele não tinha experimentado o grande amor de Deus. Por isso ele não tinha muito o que demonstrar para Jesus em questão de amor. A mulher já não. Por isso a Bíblia diz: a quem muito perdoou, muito amor. Primeiro foi concedido o perdão, depois surgiu o amor como gratidão. Se você vai à primeira carta de João, no capítulo 1, capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz: nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. É isso que a Bíblia diz. O amor de Deus veio primeiro, sim, mas o amor do pecador para com Deus veio depois que experimentou o perdão de Deus. Porque enquanto não somos perdoados, não estamos em paz com Deus. A nossa atitude continua a atitude de rebelião, andando segundo o nosso próprio querer. Mas quando a graça de Deus cai sobre nós e nós somos perdoados, nós ficamos encantados com Jesus, porque nós conhecemos quem nós somos, ou pensamos que conhecemos, sabemos as nossas falhas, e pensamos que Deus nos ama mesmo assim. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos amou apesar de ser quem somos. Tendo respondido a Simão e a nós também quem Jesus realmente era, Ele voltou para a mulher e usou da sua autoridade
para reabilitar a sociedade aos olhos de todos. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Você pode dizer, então foi naquela hora que Jesus perdoou? Eu entendo que naquela hora Jesus fez notório de que ela estava perdoada. Porque Jesus disse na parábola: a quem muito perdoou, muito amou. Então ela veio ali porque ela já tinha sido perdoada. Ela muito amou porque ela já tinha experimentado o perdão. Só que as pessoas não viam. É como alguém que entrega o coração a Jesus em casa, faz uma oração e entrega o coração a Jesus, e tem certeza do perdão e da salvação. Mas quando o pastor faz um apelo na igreja, a pessoa levanta a sua mão. Por quê? Porque eu quero que todos saibam que eu já tive encontro com Jesus. Eu sou de Jesus. E não fica no anonimato. Faz público, para que a glória de Deus se manifeste. E aqui no caso dessa mulher, eu creio que Deus fez o inverso. Ele tornou notório que essa mulher não era quem eles pensavam. Que essa mulher estava perdoada dos seus pecados. Que a sua atitude era de um coração quebrantado e contrito, cheio de amor e de bondade, sem nenhuma impureza, como eram impuros os olhos do Simão. A Bíblia diz que se os seus olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso disse Jesus. Mas se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. E o Simão, apesar da religiosidade, os olhos dele eram trevas. Ele estava pronto a ver o pecado da mulher, mas não estava pronto a ver o perdão de Deus. E aqui Jesus mostrou que, sem se importar com a objeção dos fariseus ou dos que estavam na mesa, ele volta mais uma vez à mulher e diz: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Olha, o Evangelho registra apenas 2 vezes quando Jesus usou essa expressão. A primeira foi com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículo 34, que ele curou. E a segunda, nesse texto que nós acabamos de ouvir. E a terceira, ele pode usar com você, se você simplesmente abrir o seu coração para Jesus. Porque Jesus o ama, Jesus me ama, Jesus nos ama. A pergunta é: e nós? Já experimentamos o perdão de Deus? Já entregamos nossa vida a Ele para que possamos experimentar o seu grande amor? Porque, como eu disse em 1 João capítulo 4, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Depois de conhecermos o amor maravilhoso de Deus e o seu imenso perdão, não tem como vivermos mais segundo o nosso querer, senão segundo a vontade de Deus. Porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele, não alguns, todo aquele, indiscriminadamente, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Você já confessou a Ele os seus pecados, já pediu perdão? Você pode fazer simplesmente fechando os seus olhos e falando com Deus. Assim como Simão, dentro de si, falou e Jesus ouviu, que ele falava consigo mesmo, só que a intenção dele era errada. Você, com a intenção certa, também pode falar. Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vem a Jesus porque Ele é o caminho. O pastor explica, mas o pastor não é o caminho. O pastor não pode perdoar os seus pecados, a não ser os pecados que você fizer contra mim. Você me ofende, pede perdão, eu tenho a obrigação de perdoar. Mas os seus pecados, nem pastor, nem padre, ninguém pode perdoar. Você tem que falar com Deus. E Deus tem ouvidos para ouvirem no silêncio do seu coração. E perdoar. E reconciliar. E dar a paz e a certeza da salvação. Que essa mulher, embora aos olhos de todos era uma miserável pecadora, aos olhos de Deus era uma princesa. Porque se tornou filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma cidadã do Reino dos Céus. Santo Deus, os olhos estão agora se inclinando para o Senhor, se fechando. E voltando-se para dentro de si mesmos, cada um de nós examinando nossa mente e nosso coração.
E é nesse momento que o Senhor ouve os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, e o Senhor pode oferecer o perdão a qualquer que nesse momento diga: Senhor, sou pecador, estou arrependido dos meus pecados e peço perdão. Porque a tua palavra nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, diz também a tua palavra. Eu peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo complete e testifique com a mente e o coração de cada um, e que essas palavras são verdadeiras, vem do Senhor, e que a salvação do homem e da mulher está condicionada ao seu relacionamento com Deus. Que cada um possa entrar nesse relacionamento de paz, de reconciliação, de arrependimento, para receber o teu perdão e a salvação. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A mulher foi a Jesus tal qual ela estava. E o hino que nós vamos cantar é esse: tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador.